sequência o conteúdo da nossa disciplina de algoritmos e programação. Então, na primeira aula que a gente viu que é variável. Então, variável é objeto, endereço de memória que é capaz de armazenar um valor. Então, eu gosto de fazer uma analogia com gavetas. Então, eu digo que as variáveis são como gavetas. Imagina um armário cheio de gavetas de diferentes tamanhos, onde cada gaveta armazena um tipo de informação e cada gaveta possui um nome. Então, eu abro uma gaveta, eu tenho um tipo de informação lá dentro, outra gaveta tem outro tipo de informação, cada um de um tamanho. E como é que a gente coloca um nome para essas gavetas, o nome para as variáveis? Então, elas têm algumas regras. Então, não pode conter caractere especial, exceto underline, não deve conter espaços, não deve conter cedilhas e as palavras não devem conter acento. E a gente não pode iniciar o nome de uma variável com um número. A gente pode colocar um número depois, mas a gente não pode iniciar com um número. Então, essas são as regras básicas para dar nomes às nossas gavetas, às nossas variáveis. Então, com uma atividade, eu sugiro que vocês peguem uma folha de papel, uma folha de ofício, e vocês fazem uma coluna, três colunas com algumas linhas, onde a gente vai aprendendo algumas coisas referentes às variáveis durante a aula, e a gente vai praticando. Então, a primeira coluna coloca um nome de variável. Eu coloquei aqui, coloquei no Excel. Fiz uma tabela com 3 linhas, onde eu vou colocar o nome de variáveis. Então, vamos pensar o nome de variáveis. Então, eu vou colocar idade, o nome de uma gaveta onde eu quero armazenar uma idade. Vou colocar peso e vou colocar letra. Então, eu tenho três gavetas, uma onde eu vou armazenar a idade, uma eu vou armazenar peso, uma eu vou armazenar a letra. Então, faço isso que a gente vai continuando e a gente vai vendo a importância desses nomes e como que a gente define que tipo de dado é. Então, dando continuidade. Então, quando a gente coloca o nome em uma gaveta, a gente quer que esse nome represente que tipo de informação possui dentro daquela gaveta. Então, esse tipo de informação a gente precisa definir. Então, todo o nosso estudo ele é baseado na linguagem C, que é a linguagem que a gente utiliza nessa disciplina. Então, é importante que a gente defina para o nosso computador que tipo de informação a gente quer armazenar naquela gaveta. Então, esses são os tipos de dados. No C, a gente possui alguns tipos de dados. Primeiramente, eu vou mostrar os mais comuns, que são os mais utilizados nas primeiras aulas. Conforme a gente vai aprendendo os tipos de dados, eu vou introduzindo para vocês os demais tipos. Então, primeiramente, qual que é o primeiro tipo? O char. O que é o char? O char eu armazeno uma letra, um símbolo, um número. Então, eu armazeno uma letra, não armazeno uma palavra. A gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente consegue armazenar uma palavra inteira. Mas o char a gente armazena uma palavra, uma letra. Desculpa, uma letra, um número. O outro tipo é o int. O que é o int? O int ele armazena números que não possuem vírgulas. Então, 1, 2, 20, 30, 40, 50. Então, não possui vírgula. O int ele armazena somente números inteiros. E o float ele permite que a gente armazene números com vírgulas. Então, 35.4, 22.5. Então, o float ele permite que a gente armazene números até com 6 dígitos de precisão. E o double, ele é uma gaveta maior que as demais, onde a gente consegue armazenar números com mais precisão, números maiores, também números com vírgula. Então, para os primeiros, os tipos principais. Então, quando a gente vai declarar, quando a gente vai falar para o nosso computador que tipo de variável, que tipo de informação a gente vai utilizar, a gente precisa usar essas palavras aqui. Então, por exemplo, uma variável para armazenar idade será do tipo int. Por que do tipo int? Porque idade é um número inteiro. Eu tenho 25 anos, tenho 28 anos, tenho 53 anos. Quando me perguntam a idade, eu não falo eu tenho 23.5 anos. Eu tenho 23 anos. Então, por isso que ela é uma variável do tipo inteiro. O segundo exemplo, uma variável para armazenar peso será do tipo float. Por quê? Porque o meu peso é 85.4, 62.3, 74.9. Então, a gente tem um número quebrado. Então, por isso que o peso é do tipo float. Então, vocês vão ver nas próximas aulas que, conforme a gente vai armazenando uma variável, a gente precisa definir que tipo de informação a gente está armazenando lá dentro. Então, voltando para a nossa atividade. Então, a gente já tem a primeira coluna variável, agora a gente tem tipo de dado.
Então, vou pegar aqui o meu exemplo e botar tipo de dado. Tipo de dado. Então, qual que é o tipo de dado para a idade? A minha idade, como eu falei no slide anterior, a minha idade é do tipo int. Por quê? Porque a gente é um número sem vírgula. Tenho 25 anos, 35 anos. O peso é do tipo float. Porque o meu peso tem vírgula. Então, se eu pedir a altura de alguém em metros, por exemplo, eu tenho 1,89. Então, é um número float também. Então, qual que é o saldo dessa conta bancária? É 35,40 centavos. Então, é um número que possui vírgula. Então, o float ele armazena esse tipo de informação. E letra do tipo char, porque a gente pode armazenar uma letra, um caractere. Então, aqui a gente tem 3 tipos diferentes. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem uma variável idade, que é uma gavetinha idade, que vai receber um número inteiro. Uma variável do tipo peso, uma gaveta lá com o nome peso, que só vai receber float, e outra letra que só vai receber char. Então vamos dando sequência. Então agora a gente já sabe como é que a gente declara, dá um nome para a variável, quais são as regras básicas para dar um nome, e que tipo de informação essa variável vai armazenar. Agora, o próximo passo é declará-la. O que é declarar? Quando a gente vai fazer um algoritmo em C, a gente precisa sempre falar primeiramente que tipo de variável a gente vai armazenar e quais são os nomes dessas variáveis. Por quê? Porque o sistema operacional ele precisa armazenar um lugar na memória falando, olha, aqui eu sei que eu vou ter 5 variáveis do tipo inteiro, 3 variáveis do tipo float e o nome de cada uma. Porque quando a gente precisar buscar ano, idade, uma das variáveis, o sistema vai lá e busca. Então ele já pré-armazena esse valor, esse espaço na memória, para quando a gente precisar colocar algum valor, ou retirar um valor, ou fazer alguma operação matemática sobre aquele valor, ele está lá armazenado. Então por isso a gente precisa declarar a variável antes. E como é que a gente faz a declaração no C, na linguagem C? Então a gente sempre coloca o tipo do dado que a gente quer que armazene e o nome da nossa gaveta. Então, aqui o que eu estou falando? Eu tenho um int idade, o que é? É uma gaveta do tipo inteiro, que vai armazenar um número sem vírgula, que é o nome da minha gaveta idade. Peso, então armazenando uma variável float. E o char, letra. Então, continuando a nossa atividade. Então agora a gente já tem a variável, o tipo de dado e como é que a gente faz essa declaração. Então vamos voltar aqui, vocês peguem no caderno de vocês ou no Excel. Então vou colocar declaração. Como é que eu faço a declaração de idade? Int idade, ponto e vírgula. Nas próximas aulas a gente vai ver por que de utilizar ponto e vírgula na linguagem C. Então agora é só para a gente ir pegando o costume aos poucos. Então peso, float peso. Então aqui e char letra. Então aqui eu estou falando que eu vou ter uma gaveta com o nome idade do tipo inteiro, uma gaveta com o nome peso do tipo float e uma gaveta com o nome letra do tipo char. Então aqui eu sei que eu vou utilizar 3 gavetas que vão armazenar três valores diferentes. Então, como uma atividade para vocês fazerem em casa, peguem esses nomes de variáveis que eles vão armazenar, que vão armazenar algum valor, e façam exatamente como a gente fez na atividade anterior, com uma coluna, e falam que tipo que é e como é que a gente declara. Isso é importante para vocês indo praticando e sabendo que tipo de informação eu armazeno quando eu quero armazenar esse tipo de informação, qual que é o tipo de dado quando eu quero armazenar o peso, qual que é o tipo de dado quando eu quero armazenar a média de notas, o nome, idade. Então isso é bom que vocês vão praticando, e aí quando vocês forem programar, vocês já conseguem reconhecer que tipo de dado a gente precisa declarar cada tipo de variável. Então, nas próximas aulas a gente já vai ver como a gente declara na linguagem C, e eu estou à disposição para qualquer dúvida até esse momento.